Que a graça do Senhor Jesus esteja sobre a tua vida. Vamos para o resumo do capítulo 26 do livro que traz o nome do profeta Jeremias. E este capítulo vai tratar a respeito da ameaça de morte sofrida pelo profeta Jeremias. O profeta é chamado por Deus para pregar uma mensagem de advertência ao povo de Judá, lá no início do reinado de Jeoaquim. O Jeoaquim aí é filho de Josias. Jeremias deve se posicionar no pátio do templo e ali proclamar que, se o povo não se arrepender e não abandonar seus maus caminhos, Deus trará julgamento sobre Jerusalém, semelhante ao que aconteceu com Siló, um lugar anteriormente destruído como punição divina. Após ouvir a mensagem de Jeremias, os sacerdotes, profetas e o povo também, todos eles se revoltam e acusam de blasfêmia, dizendo que ele merece a morte por ter profetizado contra Jerusalém. Eles o levam então para os oficiais e os anciãos, exigindo a sua execução. No entanto, Jeremias se defende, dizendo que ele estava apenas transmitindo a mensagem que Deus o havia mandado, e como obediência ao Senhor, ele entrega esta mensagem e prega e reafirma que, se eles se arrependessem, Deus poderia mudar de ideia quanto ao julgamento que havia prometido trazer sobre o seu povo. Os oficiais e os anciãos, ao ouvirem sua defesa, decidem então que Jeremias não merece a morte, pois ele estava falando em nome do Senhor. Eles lembram ao povo que em tempos anteriores o profeta Miqueias também profetizou contra Jerusalém, e em vez de matá-lo, o rei Ezequias e o povo se arrependeram e Deus teve misericórdia deles. Entretanto, o capítulo também menciona outro profeta, Urias, que havia profetizado de maneira semelhante a Jeremias, mas foi decapitado e morto por ordem do rei Joaquim. Isso demonstra a seriedade das ameaças contra Jeremias. Porém, Jeremias é protegido por Aicã, filho de Safã, e não é entregue ao povo para ser morto. E isto a gente encontra ali no último versículo, no 24, que diz: porém, a influência de Aicã, filho de Safã, protegeu a Jeremias, para que o não entregassem nas mãos do povo para ser morto. Jeremias, capítulo 26, ocorre durante o reinado de Jeoaquim. Este foi um período de grande turbulência política e também religiosa. Jeoaquim era um rei que rejeitava as mensagens proféticas que vinham de Deus e que, ao contrário de seu pai Josias, que foi um rei reformador, o Josias, o Jeoaquim se envolvia em práticas idólatras e também injustas. A resistência do povo às mensagens de Jeremias e a tentativa de matá-lo refletem o quão distante estavam de Deus e como rejeitavam a correção divina. Para terminar, este capítulo ilustra a resistência do povo de Judá em aceitar as advertências de Deus e também destaca o perigo de enfrentar ou de enfrentamento que estes profetas passavam quando tinham que executar as suas missões. E a gente aprende aqui que fazer, completar, cumprir o ministério não é tarefa fácil. Haverá sempre as barreiras, as dificuldades, os levantes, os perigos, mas Deus nos chamou para fazer isto e para entregar nas mãos dele a nossa vida. Jeremias é um exemplo de um profeta que, apesar das ameaças, continuou a proclamar a mensagem de Deus, mostrando a seriedade do julgamento iminente, mas também a possibilidade de misericórdia mediante o arrependimento. Levantemos as nossas cabeças e paguemos o preço de sermos chamados por Deus e vamos cumprir a nossa missão, ainda que isso custe a nossa vida. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus.